Bom dia, queridos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que tempo gostoso, que tempo bom, quantos testemunhos, quanta beleza em tudo que vocês fizeram, parabéns, Deus seja louvado na vida de cada um, cada uma, é uma alegria, né? A gente vem, eu já passei dessa fase, né, de que a gente pensava que ia abençoar, na verdade eu vou ser abençoado sempre, eu cheguei aqui. Desde o meu café com o pastor, já fui abençoado pelas histórias daquilo que Deus tem realizado nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Já fui apresentado, me chamo Fabrício, sou casado com a Jaqueline há 20 anos. Temos Daniela, de 14, e Maria Fernanda, de 8. E elas 3 estão no Congresso de Mulheres, lá na igreja, por isso não estão me acompanhando, mas trago um abraço carinhoso delas. E também da nossa Igreja Batista do Meier. Estou levando para lá muita inspiração desse grupo maravilhoso. Lá nós temos movimentos também com relação à maturidade. Será que dá para colocar as fotos que eu enviei? Só para que vocês percebam o quanto Deus está realizando lá no nosso tempo. Eu sou pastor desse povo lindo aí há 5 anos. Esse aí é o grupo de maturidade ativa, é um grupo de convivência que nasceu no coração, no meu coração, na verdade, mas eu não entrei nessa sozinho, eu desafiei a Hilda, no auge dos seus 84 anos, eu falei, Hilda, eu tenho um sonho, queria que você sonhasse comigo. E aí ela falou, qual é o sonho, pastor? Eu expliquei para ela, e ela falou, estamos juntos, vamos tirar esse sonho da nossa mente, do nosso coração, e a gente está há 2 anos com o grupo de maturidade ativa, alcançando aí, em média, 70 pessoas por reunião, pessoas de outras igrejas, vocês estão convidados também. Nós lá trabalhamos 3 eixos, espiritualidade, direito e cidadania e saúde, corpo e mente. E tem sido uma bênção caminhar com pessoas tão preciosas como essas que vocês estão vendo ali. Além de outras iniciativas, temos a Universidade para a Terceira Idade, que funciona de segunda a sexta, na parte da tarde, também existe há 32 anos, Deus nos deu de presente. Eles ficaram órfãos de espaço e a líder, Leni, uma idosa também, na casa dos 80 anos, veio nos procurar e percebemos que aquilo era um movimento de Deus. Então, hoje, nós acolhemos essa universidade lá na nossa estrutura e tem sido uma bênção poder testemunhar do amor de Deus para cerca de 50 idosos que estão lá ao longo da semana. É uma confusão maravilhosa, gente. É idoso andando pelo prédio, se perdendo lá nos elevadores, e a gente fica apaixonado por cada um deles. Reclamam, e com razão. Essa semana eu recebi 3 fotos de 3 cadeiras quebradas. Aí a líder da UNAT falou, pastor, não estavam quebradas quando nós chegamos. Falei, pode deixar, Leni, a gente vai consertar isso daí, porque não é justo, não é bom que os nossos idosos sentem cadeiras quebradas, não pode ser dessa forma. E tem sido uma bênção, irmãos, Deus tem feito maravilhas, apesar de nós, nada disso é mérito meu ou de ninguém, que não daquele que vive e reina para todo sempre, o qual chamamos de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Lá na igreja somos cerca de 30% de idosos, Entre a membresia ativa, 350, entre a membresia não ativa, 530, 540 idosos, e tem sido muito bom aprender com eles, aprender com vocês, é sempre bom demais. Mas eu quero te pedir que acesse ou abra a sua Bíblia no Salmo 92, foi-me dado um tema, um texto base, e a gente vai seguir por esse caminho que Deus colocou no coração de vocês, maturidade, florescendo em comunhão e amor. Já está sendo projetado ali na Nova Almeida atualizada. Vamos ler juntos esse verso? Vamos ler o verso 12 a 15. Eu sei que o texto principal é o 14, mas vamos ler do 12 ao 15. Vamos lá? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor.
para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Abra o seu coração, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, essa é a tua igreja amada, Pai. Nós cremos com todas as nossas forças de que foi o Senhor quem morreu por cada um deles, Pai. E te pedimos que o Senhor derrame generosamente do teu Espírito sobre esse tempo, como já tem feito desde o início do culto. Que a tua palavra, Pai, gere fruto e fruto que permaneça para a glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o nosso desafio hoje é chegarmos ao final dessa reflexão com uma certeza. A certeza de que a maturidade espiritual que frutifica por toda a vida é cumprimento de um propósito, de um decreto divino alcançado por uma relação profunda com Deus. E que no final das contas resulta no testemunho que proclama a fidelidade do nosso Senhor. E a gente está diante desse desafio, mas inserido numa sociedade, num povo brasileiro, numa sociedade carioca. E essa sociedade brasileira, através do IBGE, diz que nós somos, eu vou me incluir nos idosos, apesar de ter aí 46 anos, mas nós somos cerca de 32 milhões de idosos no Brasil, dados do último censo do IBGE. No Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais populosas em termos de idosos, nós também temos um grande número de idosos, e em especial o Meier, que é onde eu estou inserido. Os idosos, eles são numericamente o terceiro no ranking de bairros. Primeiro Copacabana, segundo Tijuca, terceiro Meier. Porém, se a gente considerar o número de idosos com a população local, o Meier é o primeiro. Tem mais idoso no Meier do que criança e pré-adolescente. Isso só acontece no Meier. Estamos lá no topo desse ranking. Mas o que esses números não apontam é que essa sociedade que percebe o crescimento absurdo da população idosa não percebe-se como cuidadora desse público que cresce. Então, por mais que os idosos estejam crescendo numericamente, eles ainda são, aqui não, tá? O que eu vou falar não diz respeito aqui, não diz respeito à igreja do Meier, mas é na sociedade em geral. Eles são invisibilizados. Em muitos momentos, a sociedade olha para o idoso como alguém que já serviu, já contribuiu e agora precisa ficar ali à margem, no canto, porque tem uma nova geração que quer servir e quer atuar. E essa é a grande mentira que a sociedade tenta impor, inclusive a nós, que somos dessa faixa etária. Muitos idosos se percebem nessa perspectiva de que já fizeram, já foram, já realizaram, e agora é hora de deixar outras pessoas fazerem. Mas o plano de Deus, meu irmão, minha irmã, é outro totalmente diferente. O plano de Deus é que, independente dos cabelos brancos, olha só que coisa linda, irmãos. Minha mãe pintava o cabelo. E aí um belo dia eu cheguei lá, e ela está com o cabelo branquinho. Eu falei, caramba, que coisa linda, mano. Quanto tempo, acho que eu nem lembro de você, mas com cabelo branco. Mas é olharmos para esses cabelos brancos e compreendermos que no ministério de Deus, no reino de Deus, não há aposentadoria. Não há descanso. Nós somos chamados para sermos testemunhas em todo tempo, em todo lugar, até o último dia da nossa vida. Quando a irmã ali estava sendo homenageada, meu coração se aqueceu, eu fiquei imaginando, meu Deus, quanta história deve residir nessa vida, nessa pessoa tão importante. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ainda que a sociedade queira tornar invisíveis aqueles acima de 60 anos, nós que somos filhos do rei e participantes desse reino inaugurado em Jesus, nós cremos de forma absolutamente diferente. E graças a Deus por isso. Então, em muitos idosos existe e reside a pergunta, tá, mas diante disso tudo, será que a minha vida importa? Qual o sentido da minha existência no auge aí dos meus 70, 80, 90 anos? Hoje a palavra de Deus vai nos revelar ou vai nos lembrar que há propósito, há sentido, há importância que não se diminui com o aumento da idade. Pelo contrário,
Quanto mais idosos somos, mais experimentados somos, na verdade, de que nós somos parte desse reino e amados por esse rei. Vamos à palavra. No Salmo 92, nos versículos que nós lemos, nós vamos perceber quatro dimensões do plano de Deus para a maturidade. Existe um plano de Deus para a gente. E nos versículos que lemos, a gente vai caminhar por quatro movimentos, a saber, primeiro, o decreto divino. Segundo, uma causa, aquilo que alimenta esse decreto. Terceiro, a consequência visível. E por último, um propósito eterno. E tudo começa com uma profecia. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Que futuro Deus já declarou sobre aqueles que nele confiam? Versículo 12 responde. O futuro está declarado, não é uma possibilidade, não é uma hipótese, não é uma perspectiva que se fizermos algo para merecermos, nós alcançaremos, não. O texto está claro, o justo florescerá, é um indicativo. Não é algo que Deus está mandando que sejamos, não. É algo que Deus está dizendo, olha, vocês sendo, vocês florescerão. Vocês sendo, vocês crescerão. Crescerão e florescerão como uma palmeira. Palmeira, talvez, por conta da sua força diante das intempéries da vida, né? Se você observar uma palmeira, você vai perceber que mesmo com ventos fortíssimos, ela até enverga, mas ela volta para o movimento ou para a posição inicial. Ela tem essa flexibilidade, essa resiliência, né, que é a capacidade de nós nos deformarmos por conta de uma circunstância, mas voltarmos ao estado atual ou anterior. Essa capacidade a palmeira tem. E o cedro do Líbano, talvez por conta da sua majestade, por conta da sua beleza imponente, da sua estabilidade. Então, o que vemos nesse versículo, irmãos, é um decreto divino. Deus decretou o florescimento daqueles que são chamados justos, não porque têm em si a justiça, mas porque foram justificados por Deus. Queridos, o plano de Deus para os idosos não é um plano de sobrevivência, não é um plano de existência que aguarda o último dia, que espera, não. É um plano de florescer, está decretado, não tem como mudar isso. Nós floresceremos, vocês florescerão, já estão florescendo. Todos vocês também florescerão, porque essa é a verdade da palavra de Deus. Isso é tão bom, irmãos, porque de forma prática, de forma objetiva, isso nos livra da ansiedade de querermos ser aquilo que ainda não fomos. Então a gente fica preocupado, meu Deus, será que eu vou conseguir ser? Será que eu vou conseguir fazer? Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser a minha existência amanhã, segunda-feira, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano? A gente fica vivendo o futuro, ou tentando viver o futuro, ao invés de experimentar esse florescer no presente, esse crescimento no presente. Isso também nos livra do saudosismo, porque esse verbo, na outra versão, na NTLH, é um verbo que vai dizer que esse florescer é constante. Não é só lá no passado, porque também não acontece aqui, mas lá no Meyer, tem muita gente que fica lembrando do passado, né? Como era bom lá atrás, né? Meus pais eram assim, eu falei, pai, para de reclamar do presente, né? Viva esse passado agora, né? Não fica preso lá atrás teve sim os seus momentos áureos, mas tem tanta coisa boa que Deus mandou para a gente hoje, sabe, tem tanta oportunidade, a vida está se descortinando na frente de vocês estão lá atrás, há 30, 40 anos, né? E aí eles estão virando um pouco essa chave, mas isso nos livra desse saudosismo, que nos impede de viver o tempo presente. Então, queridos, acreditem, há um decreto divino e a gente precisa confiar nesse decreto. O justo florescerá, o justo crescerá. É tempo de florescer, é tempo de crescer, é tempo de olhar para o presente e perceber-se como um instrumento de Deus para a justiça dele ser proclamada, ser presenciada. Há muitas pessoas que precisam ver o Cristo que vocês amam e que salvou cada um de nós.
Eles não vão ver através de anjos, Jesus não vai voltar salvo o melhor juízo, se Ele quiser Ele volta. Agora, para proclamar, não para nos levar. Mas, via de regra, Ele vai usar a mim e a você, florescendo, para mostrar para esse mundo que há alguém que os ama, que os quer bem, que quer salvar cada um deles. Então, quando as circunstâncias gritarem para vocês, olha, acabou, é hora de pendurar as chuteiras, né, para os homens, é hora de aposentar-se da existência, o salmo vai gritar mais alto para mim e para você, não, é tempo de florescer, é tempo de crescer, porque assim nos garante a palavra do Deus que é vivo e reina para todo o sempre. Amém, queridos? Enquanto o mundo te aposenta, Deus te promove, te chama e te faz florescer. Mas há um segundo momento, né? Como é que essa profecia, Fabrício, se torna realidade no chão da nossa vida, da nossa existência? Como é que isso é possível? Né? Como é que é possível o justo florescer? Versículo 13 vai nos explicar. Versículo 13 vai nos mostrar que há uma causa, há uma fonte, há um segredo para esse florescer. Perceba o que o versículo diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Queridos, o segredo não está na árvore, o segredo está no solo. Nós somos árvores, nessa tipologia, nessa figura, mas o segredo não está em mim e em você. O florescer não depende de mim e de você. O florescer depende de onde estiverem as nossas raízes, porque a depender de onde estiverem as nossas raízes, o florescer vai ser natural, vai ser um decreto vivido na minha e na sua vida. E o versículo explica. Onde deve ser esse solo, Fabrício? Na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. É óbvio que plantados na casa do Senhor, não está falando nesse prédio aqui. Está falando na presença desse Senhor. Está falando nesse lugar em que a gente se aproxima desse Deus para experimentar com Ele uma experiência, uma relação profunda de transformação, de alimento, de renovação, porque é fato que as dificuldades da vida vão bater à nossa porta, mas a depender do solo que a gente tiver, das nossas raízes fincadas em Deus, a gente vai poder extrair desse solo inesgotável e maravilhoso tudo de que a nossa árvore da existência precisa para permanecer firme e inabalável diante de toda e qualquer circunstância. Esse solo, irmãos, é o solo da presença de Deus, da permanência em Deus, da intimidade com Deus, da dependência radical de Deus. Essa seiva que alimenta o florescimento emana dessa comunhão com Deus. Pastor, como é que a gente mantém comunhão com Deus? Naturalmente, vocês ouvem dia após dia aqui o pastor explicar e mostrar para vocês. Mas se eu pudesse dar alguma dica, eu voltaria para aquilo que é elementar. Palavra, oração e adoração. Não tem como, irmãos, nós fincarmos as nossas raízes em Deus sem passarmos por essas experiências com esse Deus. A experiência da palavra, que é imutável, que é eterna, que é maravilhosa, que é santa, que nos faz outros a partir da leitura, que nos confronta, que nos desafia a sermos mais parecidos com Jesus dia após dia. Não há como também experimentarmos as raízes nesse solo sem passarmos pela experiência da oração. E como vocês oram, eu fico envergonhado, pastor, a nossa geração precisa aprender com essa geração. Eu estava num sepultamento, há alguns meses atrás, e aí a filha testemunhou, pastor, testemunhou para todos, né? Quantas vezes eu ia dormir, 10, 11 horas da noite, minha mãe ajoelhada do lado da cama, e aí de repente eu acordava 2 da manhã, minha mãe ajoelhada do lado da cama, eu falei, meu Deus, onde está essa geração que ora 3 horas, 4 horas seguidas? Eu perguntei a um amigo, pastor, eu falei, pastor Lívio, lá da PIB do Valqueire, eu falei, Lívio, a gente está com um problema sério, a nossa geração está vendo partir aqueles que se debruçam em oração profunda, e eu não vejo mais pessoas como essas, minha avó também era uma mulher de oração, não sabia ler
era analfabeta, mas no sepultamento dela tinha mais gente convertida pelo testemunho dela do que talvez eu consiga em toda a minha experiência ministerial. E aí o Lívio falou para mim, Fabrício, que tal você começar com aquele que está lá no espelho, né? Lívio é assim, né? Ele vai e manda direto. Falou, seja você, meu irmão. Se não tem mais essa geração que ora como a sua avó, essa irmã que estava sendo sepultada lá horas seguidas, que pelo menos aquela pessoa do espelho seja a contrariar essa estatística. E se você for essa pessoa, você já vai estar muito bem. Querido, se formos essas pessoas que se dedicam à oração profunda, nós perceberemos nas nossas raízes a experiência e a presença de Deus entrando em nós e nos fortalecendo para toda a adoração, que é esse terceiro movimento que eu sugeri aqui. Então, queridos, plantar-se sim é uma questão de postura, decisão diária. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por essa pessoa que está ao seu lado, nenhum desses aqui pode decidir por nós, mas cada um pode, diante do Senhor, estabelecer esse compromisso de estender as raízes nesse solo sagrado do nosso Deus, para que nós possamos, enfim, florescer. E se a gente fizer isso, não tenha dúvida, nós floresceremos, nós experimentaremos uma vida plena, uma vida maravilhosa nessa casa que é o nosso próprio Senhor. Em terceiro lugar, Fabrício, como é que a gente vê esse fruto? Como é que a gente vê esse resultado? Como é que a gente percebe se somos ou não plantados nessa casa do Senhor? Versículo 14 vai dizer, e é o versículo-chave: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Queridos, o versículo que vocês escolheram é consequência. Vocês não buscam frutos, nós não buscamos frutos. Deus não mandou, a partir desse verso, frutificar. Não, Ele nos deu dicas para estabelecermos as raízes no solo sagrado da presença dEle, para experimentarmos a realidade profética de que os justos florescerão, e isso daqui que nós lemos agora será apenas consequência. Na velhice, ainda produzirão frutos e serão fortes e cheios de vida. Sabe, irmãos, quando eu olho para as pessoas idosas lá da minha comunidade, eu tenho a experiência, eu tenho a possibilidade de viver, por exemplo, o que Ieda Gama, uma idosa de 90 anos, tem a me dizer. Quando eu sonhei com a Hilda esse programa, esse projeto de maturidade, né, esse grupo de convivência, eu fui buscar um time para formar um grupo de trabalho. E qual foi a primeira pessoa que eu procurei? Ieda Gama. Ieda Gama é filha de uma fundadora, né? Ela tem 90 anos, a sua mãe já partiu, naturalmente, mas Ieda Gama é uma das pessoas mais espirituais que eu conheço lá no Meier. E eu fui chamá-la e ela falou, Fabrício, eu sou muito idosa, eu não tenho mais o que contribuir. E aí eu coloquei ela em xeque, eu falei, minha irmã, assim diz o Senhor, né? Digo eu, não o Senhor, mas para ela eu disse que foi o Senhor. Falei, se a irmã não vier comigo, a gente não vai dar um passo à frente, porque eu tenho convicção da parte de Deus, que é para você vir e é para você trabalhar comigo na implementação desse que não é um sonho meu. Deus plantou no meu coração por um acaso, poderia ter plantado no coração de qualquer outra pessoa. E a irmã Ieda topou esse desafio, e há 2 anos ela tem gerado frutos, irmãos. Não há um momento que eu sente do lado da irmã Ieda, para ouvir as suas histórias, para ouvir o que Deus tem feito na vida dela, que eu não saia da presença dela com os olhos cheios de lágrimas e o coração aquecido de esperança e de renovação. Sentar com a irmã Ieda é você pegar toda a sua desesperança e dizer, olha, senta aí para você ouvir umas histórias de alguém cheio do Espírito ou cheia do Espírito Santo de Deus. E eu saio de lá, da presença dela, maravilhado, encorajado. Assim é a irmã Ieda, assim é também tantas outras, assim são tantas outras pessoas de cabelinho branco lá da nossa igreja, que tem sido bênção e tem espalhado esse fruto, cheio de seiva, cheio de verdor,
para as gerações mais novas. E aqui um alerta para nós mais novos. Queridos, existem experiências que não constam em livro nenhum. São escritas nas páginas daqueles que hoje carregam esses cabelos brancos. Podem ser até pintados, não tem problema não, tá? Mas desses que são maduros, acima de 60 anos. Existem experiências que eles viveram, que a gente não vai encontrar nos livros. A gente pode estudar, a gente pode ler, mas nada substitui uma tarde, um momento, um café, uma experiência de pessoas que contam o que Deus já fez, o que já foi vivenciado por vocês. É tão lindo ouvir isso, irmãos. É tão lindo sentar ao lado de pessoas que já viveram, já experimentaram a vida. É tão bom sentar do lado, por exemplo, da irmã Lucy. Irmã Lucy é uma irmã metodista de um outro projeto que a gente tem de culto e evangelização no La Concórdia. La Concórdia é um residencial lá no Rio Comprido. Então, Deus nos desafiou. Cheguei lá, pastor, soube que no La Concórdia tinha a quinta-feira dos irmãos católicos, tinha a quinta-feira dos espíritas. Eu falei, não é possível, não tem a quinta-feira dos evangélicos? E aí a assistente social falou, não tem. Pois é, acabou de ter. Então, toda quinta-feira do mês, a primeira quinta-feira do mês, eu estarei aqui. A gente vai ministrar um culto evangélico aqui. Por favor, coloque na sua agenda. E assim eu conheci a irmã Lucy. Irmã Lucy, ela já perdeu todos os familiares, não teve filhos, tem apenas sobrinhos. E eu sento do lado da irmã Lucy, ela conta aquilo que ela fez. Ela foi professora do Bennett. Então, ela tem tanta mente lúcida, 95 anos. Mente perfeita, o corpo, obviamente, fragilizado, mas a mente perfeita. E eu sento do lado da irmã Lucy, e ela vai contando as histórias de quando dava aula na escola bíblica, na metodista, e é um tempo precioso demais, irmão. São frutos que ela derrama para mim e para aqueles que vão comigo. Por quê? Porque os justos florescerão e crescerão, queridos. Então, na velhice, ainda darão frutos. Se você é jovem, se você não tem ainda 60 anos, eu te dou um conselho. Sentem aos pés dessas pessoas aqui, ouçam o que eles têm a dizer. E você sairá transformado, não porque neles há virtude, mas porque neles habita o Espírito de Deus e a experiência que nós ainda não vivenciamos. Eu desafio você a essa semana, pegar o seu telefone e ligar. Olha quanta gente aqui, ó. Dá para todo mundo marcar uma agenda pastoral aqui com eles, né, pastor? Uma agenda de experiência. Então, queridos, faça isso e você verá o que Deus pode fazer na sua vida. E por último, já indo para a conclusão, há um quarto movimento, né? Ok, Fabrício, para que serve tudo isso? Para que o justo floresce? Para que a gente precisa estar plantado no Senhor? Para que a gente vai dar fruto até a nossa velhice, e esses frutos serão cheios de seiva, cheios de verdor? Há um propósito, queridos, e é no versículo 15 o propósito. Para que tudo isso existe, e eu quero que você leia comigo, para que isso entre no seu coração e faça morada. Vamos ler juntos? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Queridos, há um propósito, há um alvo, há um objetivo para florescer. A gente não faz isso para nós mesmos. A gente não faz isso porque a gente se alegra tão somente. A gente não faz isso porque o nosso fruto vai abençoar outras pessoas, não somente. A gente faz isso, irmãos, porque há um anúncio a ser proclamado. E o anúncio é esse, que o Senhor é reto. Em outra versão, que o Senhor é justo. E as pessoas precisam saber. Eu estava compartilhando com o pastor lá no gabinete, que nós estamos empreendendo um movimento, eu e o pastor Pedro, que somos os pastores no momento lá da igreja do Meier, né, a igreja está em sucessão, empreendendo um momento missional. Toda a igreja precisa se compreender como um agente missional. Não pode esperar pelos pastores.
não pode esperar pelo Ministério de Evangelismo e Missões, não pode esperar pela Junta de Missões Nacionais, pela Junta de Missões urbanas, pela Junta de Missões Mundiais, não. Todos e cada um precisam se perceberem como agentes missionais desse reino e desse rei. Para que a gente finca a raiz? Para que a gente floresce? Para que a gente dá fruto? Para anunciar uma palavra, queridos. Para anunciar o Evangelho. Para anunciar um Cristo que não cabe em nós. Cristo é maior do que nós. Cristo é maior do que essa igreja. Cristo é maior do que a igreja do Meier. Cristo é maior do que todas as igrejas juntas. Então, Cristo não cabe só dentro de nós. Não cabe só no domingo. Não cabe só nessa liturgia. Não cabe só na sua casa. Precisa transbordar, queridos. Precisa transbordar. Quantos vizinhos você tem que não conhecem essa verdade? Quantos vizinhos idosos você tem que poderiam estar sentados aqui, testemunhando do poder e do amor de Deus, mas não conhecem a verdade que já conhecemos, está posta na nossa frente? Nós precisamos transbordar dessa verdade, irmãos. Não podemos esperar pelos pastores, eles são poucos. Imagina, se o bairro dependesse só dos pastores dessa igreja. Se o bairro dependesse só dessa igreja, inclusive. Não, queridos. Eu tenho certeza que o Evangelho já está transbordando, mas da mesma forma que eu falo com muito carinho e amor para a Igreja Batista do Meier, eu trago essa palavra da parte de Deus para vocês. Frutifiquem, floresçam, estabeleçam a raiz em Deus, mas não percam de vista que tudo isso é para anunciar que há um justo, há um Senhor, há um Cristo que há 2000 anos se entregou, se esvaziou de sua glória, se tornando servo, e como servo se fez semelhante a mim e a você, para que nós pudéssemos experimentar a semelhança com Ele, para que nós pudéssemos vir aqui testemunhar como os testemunhos que já ouvimos. E esse Cristo é maior do que nós e precisa transbordar. Esse é o meu desejo para essa igreja ainda mais. Eu sei que vocês já fazem. Eu sei que vocês estão empreendendo um movimento de proclamação, um movimento que extrapola as 4 paredes desse templo. Então se sintam mais encorajados ainda a transbordarem desse amor, desse Evangelho, a anunciarem esse justo que um dia voltará para levar a sua igreja. Mas enquanto ele não voltar, ou enquanto nós não partirmos desse tempo, nós anunciaremos. Continue anunciando, queridos. Continue anunciando aqui e fora daqui a maravilhosa luz de Cristo, e que Deus abençoe de forma muito poderosa cada um de vocês. Você pode fechar os olhos? Eu quero fazer uma última oração por você e te desafiar. Deus tem um plano profético para você. Qual é, pastor? Florescer. Florescer. Ele se permite receber as suas raízes. Ele gera frutos em você, para que você proclame que o Senhor é fiel e justo, é amoroso. Então coloque-se mais uma vez diante desse Deus. Não acredite na mentira da sociedade de que você é velho demais, que isso não é sua função. Mas acredite que isso é para você, é para mim, é para todos nós. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome por essa comunidade, por essa igreja, por essa gente tão preciosa. Pai, que alegria ver o Teu Espírito movendo e transbordando, transformando, gerando tantos testemunhos, Pai, que se formos ouvi-los, ficaremos aqui o dia inteiro, Pai. Continua derramando, Pai, Sua graça, Sua paz, todas as virtudes que só o Senhor é capaz de transbordar e de derramar aqui, Pai. Continue inspirando, Pai, pastor Davidson e todos os demais pastores, sustentando os seus filhos, dando a eles, Pai, a Tua paz, a Tua certeza de que eles estão no caminho certo, Pai, orientados e cuidados pelo sumo pastor, que é Jesus Cristo. Pai, eu levo daqui para o Meier, Pai, tanta alegria no coração por ver essa maturidade ativa, engajada no Teu reino e proclamando a Sua maravilhosa luz, Pai, o Teu Evangelho. Continue abençoando, Pai, a Miriam, na liderança, na condução desse grupo, e que, Pai, nós continuemos ouvindo, Pai, que há um Senhor neste lugar
e que esse Senhor tem feito maravilhas, Pai, na vida de todos esses daqui e na vida de tantos outros. No nome precioso de Jesus que eu oro. Amém e amém. Muito obrigado, queridos, pelo convite. Obrigado, pastor, por ceder o seu púlpito. E deixo aqui o convite para vocês irem conhecer lá o nosso trabalho. Obrigado.